Hoje teremos um webinar com bastante conteúdo aí de ambos os lados, então teremos alguns parceiros aqui da Câmara Alemã que combinaram esse webinar para que a gente possa trazer esse conteúdo amplo para vocês de diversas áreas ali de atuação. Então teremos a apresentação do Ricardo, inicialmente da Sun Energia, depois passaremos a palavra para o Alisson, da SMA, e também teremos um case de sucesso do Lucas Pires, da Festo, né? Novamente, gostaria de dar umas boas-vindas e agradecer a participação de todos. Vou seguir passando a palavra para o Ricardo. Ricardo, pode ficar à vontade. Prazer estar aqui hoje nesse fórum, tá? Nessa discussão, nesse bate-papo, tá? Eu tracei a minha vida, tá? Entre um grande consumidor de energia, tá? Eu trabalhei em fundição muitos anos, tá? E depois eu trabalhei também na parte de geração de energia, tá? Eu fui membro da Voit, tá? Que faz justamente as grandes máquinas hoje do Brasil rodando, tá? Então, e hoje eu estou aqui na Sunergia. A Sunergia ela faz implantação de projetos de energia solar e é um braço da E-Solar aqui do Brasil. Eu vou trazer para vocês, então, com este background que eu tenho, um pouquinho de coisas que eu venho notando hoje no mercado, pouco discutido muitas vezes, tá? Mas todas essas informações elas estão disponíveis na mídia, tá? Na internet. Eu vou dividir com vocês aqui a minha tela. Queria agradecer também à Câmara de Comércio da Brasil e Alemanha por essa oportunidade e também aos parceiros, Festo, SMA, para estar aqui, tá? E ter esse momento de troca de informação. Bom, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre matrizes energéticas e elétricas. Quais são as diferenças que nós temos entre matriz energética e matriz elétrica, tá? Ambiente de contratação regulado, geração distribuída, tá? E o sistema de compensação de créditos e o ambiente de contratação livre de energia, o que a gente chama de ACL. Toda a parte de energia solar, ela é toda normalizada hoje no Brasil, através da resolução normativa 14.300. Então, nós vamos dar uma pincelada sobre o que é esse sistema de créditos, quais são, o que eu posso fazer e o que eu não posso fazer. Isso no âmbito dos consumidores optantes pelo mercado regulado, pelo mercado livre. Nós vamos passar por uma solução de cogeração, tá? Ou seja, quais são as oportunidades aqui que nós temos como um optante do ACL, do Mercado Livre de Energia, tá? Fazendo a sua própria geração de energia e quais os ganhos que isso tem. Nós vamos trazer, então, também o case da Festo, que é um dos cases recentes que nós tivemos, tá? E para que eles mesmos possam falar com vocês qual foi a experiência, como está sendo a experiência tanto de implantação quanto dos ganhos que eles tiveram, tá? Vamos falar um pouquinho da solução técnica que a Sunergia tem justamente para o Mercado Livre, né? E as possibilidades adicionais. Tudo isso, muitos dos assuntos aqui são muito pouco explorados pela mídia, por isso que eu vim por bem falar com vocês e explicar um pouquinho, abrir um pouquinho os horizontes, explicar quais são as opções que os nossos clientes ou futuros clientes têm. Tá? Basicamente, hoje, nós temos uma distribuição da matriz energética brasileira, tá? Isso são dados de 2024, predominantemente de hidrelétrica, cerca de 60%, solar com 18%, eólica com 15%, térmica de 10 a 12% e nuclear. Até aqui, tudo certinho, né, gente? Só que não. Nós temos aqui uma diferença bastante grande entre o que nós chamamos de matriz elétrica, que é aquilo que eu mostrei para vocês aqui, e a matriz energética. Esses são dados que foram tirados aqui da ANEEL. Tá? Então, são dados bastante recentes, de novembro desse ano, tá? E aqui a gente pode perceber o seguinte: nós temos uma diferença bastante grande sobre a matriz elétrica e a matriz energética. Qual a diferença entre as duas matrizes, tá?
Nós falamos muito, a mídia propaga muito sobre a matriz elétrica. A matriz elétrica brasileira, ela realmente é formada basicamente por energia hidráulica, também a eólica, a solar e tudo mais, tá? Ou seja, nela estão sumarizadas todas as fontes de geração de energia, tá? Que são aquelas que a gente recebe pelo grid, né? Pela nossa fiação, que entra nas cabines primárias e tudo mais. Porém, quando a gente fala de matriz energética, o panorama muda bastante, tá? O que é uma matriz energética? A matriz energética, ela considera não só a matriz de geração de energia, mas de todos os outros meios de geração de energia que nós temos, tá? Então, não só a parte elétrica, mas os outros meios. Então, por exemplo, derivados de petróleo. Nós temos uma frota hoje predominantemente de carros. Pouco nós usamos trem ou então a parte de cabotagem aqui no Brasil, tá? Em contrário, por exemplo, do que acontece na Europa. Então, nós temos nós temos muita lenha, muito carvão vegetal que ainda aqui no Brasil é usado como fonte de geração de energia. Tá? Nós temos uma frota de carro bastante grande, não só o Brasil, mas isso aqui em geral. Tá? Então, enfim, se eu sumarizar todas essas informações desse split aqui, tá? Eu vou ter o seguinte: a matriz, qual é a diferença entre matriz energética e a matriz elétrica? Aqui eu tenho a matriz, deixa eu colocar aqui, na parte esquerda eu tenho a matriz elétrica. Então, realmente, se eu dividir isso daqui entre energias renováveis e não renováveis, eu posso perceber aqui que 84, quase 85% da matriz de geração de energia elétrica no Brasil, ela é renovável. E 15% ela é não renovável. Isso se eu comparar no mundo, tá? Isso daqui, nós estamos muito à frente deles na geração de energia elétrica. Ou seja, enquanto nós temos 85%, o mundo tem 28%, advindo de fontes renováveis. Quando eu faço a comparação, por exemplo, de energia não renovável, o mundo, nós temos 15% de não renovável para a geração de energia elétrica, enquanto o mundo tem 71, 72%. Se eu considerar como na parte da esquerda, a parte de matriz energética, ou seja, todas as fontes de geração de energia, não só a energia elétrica, a coisa muda bastante. Tá? Então, o Brasil tem menos da metade da matriz energética hoje do Brasil advém de fontes renováveis. O mundo ele é pior? Claro que sim. O mundo tem 14% de energias renováveis, enquanto as não renováveis são 85%. Mas notem a diferença que nós temos aqui quando se fala em relação à geração de energia, não só em termos de geração de energia elétrica. Ou seja, o Brasil ainda tem muitas fontes não renováveis de energia que precisam ser compensadas. No final de contas, tá? Se eu vejo na parte do ESG, ela tem bastante geração, por exemplo, de CO2, ela atinge bastante a atmosfera e tudo mais. Nas empresas, várias empresas que eu tenho contactado e tudo, eles têm, por exemplo, geradores de energia, tá? São normalmente geradores diesel, né? Tem fornos, por exemplo. Esses fornos, eles são basicamente a gás, não a energia elétrica. Tem alguns ainda mais antigos que são movidos a óleo diesel, né? E assim por diante. Quero ressaltar também a própria frota, né?
Nós temos uma frota hoje, predominantemente de gás, nós temos etanol também, claro, tá? Mas nós temos uma frota de gasolina e diesel, ou seja, de derivados de petróleo. E essa frota, muitas vezes na indústria, ela precisa ter o seu footprint apagado, compensado, tá? Aqui um pouquinho sobre a matriz elétrica, tá? O que nós temos hoje no Brasil, isso daqui foi tirado, é um dado recente que eu tirei da ANEEL, tá? Então, aqui a gente consegue ver, por exemplo, tá? Aqui nós temos 45%, todos esses pontos azul clarinho, eles são de energia hidroelétrica, basicamente. As termoelétricas, elas são os pontos em laranja. Notem bem a quantidade ainda de termoelétricas que nós temos espalhadas pelo Brasil, tá? Uma parte delas, ela realmente é muito necessária, porque é em região remota, por exemplo, no Amazonas, que a gente tem uma rede de distribuição de energia bastante menor do que a nossa necessidade hoje no Brasil, né? E isso daqui denota o seguinte: nos anos pregressos, nos anos passados, houve um investimento maciço em torno da energia hidrelétrica no Brasil todo, isso incluindo as pequenas centrais hidrelétricas, tá? E também as centrais médias de energia, tá? Hoje, 49% é responsável, como eu disse, na parte de energia hidroelétrica e 22,5% são as térmicas. Aqui eu tenho uma sumarização dos investimentos, daquilo que nós temos hoje em operação. De novo, isso aqui é um dado da ANEEL, tá? Então, em operação hoje, nós temos 50% da nossa matriz elétrica, ela advém, então, de fontes renováveis, ou seja, da parte de hidrelétricas. Mas note que 23% ela basicamente advém de fontes térmicas de energia, tá? Isso daí, o térmico, o vermelhinho aqui que vocês veem no mapa, tá? Ele são as fontes que realmente poluem. São essas que nós não queremos ter, o que o Brasil ainda precisa ter, mais em função da necessidade de energia. Se eu tenho aqui na parte esquerda, a parte em operação, eu vejo aquilo que está em construção, no oposto direito. Ou seja, eu tenho ainda algumas hidrelétricas, eu tenho muito poucas hidrelétricas sendo construídas hoje de grande porte, 0,31% somente. E aqui, então, eu já vejo em construção a parte fotovoltaica, esse amarelo bem claro, de 37,91%. Ou seja, nós temos muita energia fotovoltaica hoje no Brasil em processo de contratação, tá? E nós temos ainda as térmicas. De onde vêm essas térmicas que estão em contratação? Dá quase 30% das unidades hoje, tá? Em termos de geração de energia, das unidades que foram investidas e estão em contratação. Isso daqui advém da necessidade do Brasil de gerar energia para evitar justamente que a gente tenha uma situação como no passado de falta de energia, tá? Hoje a gente vê, por exemplo, a situação dos reservatórios das bacias hidrelétricas hoje no Brasil, ela é uma situação que inspira atenção. Ela está longe de ser o que nós tivemos no passado, na época do apagão e tudo mais, porém, hoje, eles estão basicamente com metade da capacidade deles, tá? Isso, nós estamos nos preparando agora para entrar na época de chuvas, isso daqui deve melhorar. Porém, como forma, vamos dizer, preventiva, o governo brasileiro ele fez um investimento emergencial basicamente na contratação de usinas térmicas aqui. Isso daqui foi anunciado na mídia já há algum tempo, mais ou menos uns 5, 6 meses atrás,
Porém, a memória é curta, né? Nós temos nossos afazeres e são coisas que são notícias, por exemplo, que são apagadas ao longo do tempo por outras. Então, aqui nós temos basicamente a contratação de unidades de termogeração na parte de usinas em construção e principalmente fotovoltaica. Se eu pego aqui a coluna do meio, a construção ainda não iniciada, o que que significa isso, Ricardo? Significam que são usinas que já receberam a outorga, ou seja, a ANEEL já disse, ok, você vai poder construir, né? Eles já fizeram toda a análise e já aprovaram, inclusive, o segmento dessas usinas. Nós vemos aqui um investimento maciço do setor fotovoltaico aqui no Brasil. Daí eu pergunto para vocês, puxa vida, mas por que tanto fotovoltaico? É isso que nós vamos discutir aqui um pouco. Então, de novo, construção, nós temos perto aqui da palavra Mato Grosso a única usina hoje em construção, hidrelétrica em construção no Brasil. Tá? Vocês veem as térmicas, tá? Basicamente no norte, algumas no nordeste estão sendo investidas, bastante PCHs também. Tá? Construção não iniciada ainda, nós temos basicamente a fotovoltaica, daquele slide anterior, tá? Ele coincide aqui com a zona de maior incidência de radiação. Resumindo, hoje a energia elétrica, solar no Brasil vem crescendo num ritmo bastante forte, tá? Isso porque hoje nós temos, por exemplo, isso daqui, a fonte é da AB Solar, tá? Associação Brasileira de Energia Solar, e que aqui nós podemos notar, por exemplo, tá, que hoje nós temos bastante investimento na parte residencial, na parte particular, inclusive, de geração de energia. As indústrias, tá, e o rural, eles têm uma fatia menor, porém essa fatia tende a crescer nos próximos anos. Tá? A parte de serviços, a parte de rural e a parte industrial. Tá? Justamente para a energia fotovoltaica ser uma energia, uma solução que cada indivíduo aqui no Brasil, cada brasileiro, tá, pode pagar. Né? Uma hidrelétrica, ela depende muito do investimento estatal. Então, são linhas de financiamento, são programas de financiamento, são leilões de outorga, são leilões de contratação de energia, né? E a energia solar, ela é uma energia que eu chamo democrática. Tá? Ou seja, cada brasileiro tem o seu acesso para energia solar, ele próprio consegue fazer investimentos. Tá? Resumindo, tá? Matriz energética do Brasil, tá? Ainda tem meios não renováveis, ou seja, nós temos que distinguir bastante matriz energética da matriz elétrica. É muito bonito quando a gente fala matriz elétrica, está tudo ótimo, parabéns, porém nós temos que considerar o Brasil como um todo, ou seja, como uma matriz energética ainda no Brasil. Tá? A matriz elétrica, sim, ela é de fontes renováveis, tá? E o Brasil investe maciçamente atualmente em usinas termoelétricas, e a energia hidroelétrica, os investimentos atuais são bem menores do que teve no passado, sendo que o crescimento agora crescente é em energia fotovoltaica e energia eólica. Bom, vamos falar um pouquinho aqui dos ambientes de contratação. Basicamente, no Brasil, nós temos vários ambientes de contratação, todos eles têm uma lei própria. Tá? Ou seja, quando eu decido comprar uma energia, eu procuro uma distribuidora e nela eu faço uma contratação, isso em casa, né? Olha, eu preciso de energia, eu tenho um contrato de prestação de serviço, né? E é feita, então, essa ligação. O que faz, então, nós, particularmente, enquanto pessoas, tá? Nós somos consumidores do que a gente chama de mercado cativo, ou seja, nós estamos sujeitos
a toda a legislação do ambiente de contratação regulada. Esse ambiente de contratação regulada, ele funciona da seguinte forma: nós temos uma parte de geradores de energia. Quem são esses geradores de energia? É justamente quem eu mencionei na matriz elétrica anteriormente, ou seja, desde Itaipu e tudo mais, até a parte de energia térmica. Tem uma parte aqui da contratação que eu ainda posso escolher, sendo energia renovável ou não. Então, essa energia ela é gerada nessas empresas de geração de energia, nessas unidades de geração de energia. Daí eu tenho uma outra, ela é depositada numa rede, que é uma rede de distribuição. Nós temos aqui no Brasil um sistema integrado nacional, ou seja, um sistema que integra todas as linhas de distribuição de energia e faz o balanço de carga da rede. Tá? Isso daqui, elas são colocadas para as distribuidoras. Essas distribuidoras, elas comercializam, então, a energia no mercado regulado, que é de quem nós acabamos comprando. Tá? Então, essas distribuidoras, elas estão sujeitas a esses leilões de energia que nós temos. Então, nós temos hoje uma lei no Brasil, tá, 14.300, que foi um marco para a indústria de geração solar, tá? Ela dá toda a base legal da geração distribuída no Brasil. Ela foi aprovada em janeiro de 22 pela Enel e ela é a que regula todo o sistema de compensação de energia. Eu digo que no Brasil, se eu comparo, por exemplo, com os Estados Unidos, Canadá e mesmo com a Europa, ela tem um sistema de compensação de créditos muito interessante, tá? Ou seja, toda a energia que se eu tenho uma fonte de geração, por exemplo, na minha casa, e eu gero um excesso de energia, eu posso depositar isso na rede, e essa rede me geram créditos. E esses créditos eu tenho, então, um período de 60 meses para utilizar. Eu vou detalhar um pouquinho mais esse sistema logo a seguir. Então, como eu disse, eu tenho uma unidade consumidora de energia. Então, por exemplo, uma fábrica, uma casa. Nela, eu faço a instalação de placas fotovoltaicas. Essas placas fotovoltaicas recebem, então, a irradiação solar. Então, não tem nada a ver com aquecimento, tá? Não tem a ver com temperatura, e sim como a irradiação. Nessa irradiação solar, eu tenho o silício nas placas, nas células das placas fotovoltaicas, existe a excitação do silício e, consequentemente, eu tenho a geração de uma corrente elétrica. Essa corrente elétrica, ela é gerada em corrente contínua, não é a corrente que nós temos, por exemplo, que nós utilizamos em nossas residências, tá? Ar-condicionados, computadores, nem nada. O que nós usamos é a corrente alternada. Então, o que eu preciso fazer? Além das placas solares, eu preciso instalar um inversor de energia. Esse inversor de energia, então, ele vai modificar, ele vai inverter de corrente contínua para a corrente alternada, que é a corrente que nós usamos nos nossos equipamentos. Então, durante o dia, eu tenho aqui a geração. Nós temos, basicamente, tá, das 6 da manhã até as 6 da tarde, a geração de energia elétrica, passando por um pico nas horas de maior incidência aí de raios solares, né? Então, das 10 às 2, das 9 às 3, esse é o pico de geração solar. Em muitas unidades, por exemplo, em casas, é normal que não se tenha um uso da energia solar durante esse período, eventualmente em geladeiras, em equipamentos que ficam ligados, tá? Ou seja, eu tenho nesses horários, eu tenho excedente de energia. Esse excedente de energia, ele vai ser depositado na rede elétrica. Essa rede elétrica, ela funciona como uma bateria virtual.
Isso é que eu achei a grande sacada aqui do sistema brasileiro de compensação de energia. Então, eu coloco esses créditos na rede. Para isso, eu preciso fazer a alteração daquele relógio de entrada das nossas casas, tá? Ele marca somente consumo. Eu preciso alterar esse relógio por um medidor bidirecional. Quem faz essa mudança é justamente é a concessionária de energia. Então, é CPFL, Enel e assim por diante. Tá? Então, eles alteram mediante a aprovação do projeto da geração distribuída, que nós fazemos junto a essas concessionárias, eles fazem uma vistoria e alteram. Esse medidor, então, ele vai medir não só o consumo, mas também a energia que eu estou injetando na rede. Essa energia que eu estou injetando na rede, quando ela é depositada na rede, ela me gera créditos, e é isso que a Lei 14.300 ela regulamentou, entre várias outras coisas. Tá? Ou seja, eu tenho 60 meses, 5 anos, para usar esse crédito. Tá? Claro que nós fazemos projeto de energia solar visando minimizar aí o depósito de energia. Tá? Porém, nós temos um outro ambiente de contratação chamado contratação livre, ou seja, o ACR. Nesse, os consumidores podem escolher livremente os fornecedores de energia. Ou seja, além da Enel, além da CPFL, eu posso comprar a minha energia que eu vou consumir de outros comercializadores. Né? E é estabelecido, então, uma livre negociação. Então, nesse mercado livre, além da Enel, além da CPFL, tá, eu tenho a comercializadora dessa energia e essa parte que eu compro do Mercado Livre, então ela é sujeita à livre negociação de preço. Tá? Existe um decréscimo de preço da energia livre em relação à energia ao mercado de contratação regulado, tá? E isso daqui ela vai tanto do livre comércio, ou seja, da demanda de oferta, é sujeita à demanda, ou seja, a oferta e procura, quanto a níveis de energia das próprias geradoras de energia. Bom, para a parte de energia solar, eu tenho vários clientes que dizem, poxa, eu vou marcar, vou migrar para o mercado livre de energia, e isso daqui está ótimo. Eu já cheguei no meu ápice, tá, de economia. Eu vou fazer uma economia aqui, não vou partir para o mercado regulado, né? Mas eu tenho já tenho essa contratação no mercado livre e essa economia daí é o máximo que eu consigo ter. Não, tá? Nós temos um detalhe na lei que é assim não pode, se uma indústria, por exemplo, do Mercado Livre, colocar energia solar, tá? Ela não pode injetar a energia que ela produz na rede, ela tem que consumir. Por que isso? Na lei, nós vimos aqui, nesse parágrafo único, eu destaquei que não pode ser usado o sistema de compensação por aqueles integrantes que optarem por compra do Mercado Livre. Então, como é que eu vou fazer uma geração de energia numa indústria, num comércio, numa fazenda, enfim, numa unidade consumidora que ela é optante do Mercado Livre? E por que eu faria isso? Porque a geração de energia ela é muito vantajosa. Não, você faz um investimento hoje, nós estamos vendo aqui não só a parte de ESG, né? Ou seja, eu posso gerar minha própria energia de uma forma limpa, mas também eu tenho um payback deste investimento muito interessante e, além disso, quanto mais energia de fontes sustentáveis o Brasil tem na matriz energética, menos ele vai ficar dependente das fontes não renováveis, tá? Então, isso é o que nós chamamos aqui de
de uma solução técnica, tá? A Sunergia, ela desenvolveu uma solução técnica basicamente para fazer investimentos para aqueles consumidores já optantes do Mercado Livre e que querem fazer, então, bem interessante fazer o investimento em energia fotovoltaica. O que nós temos aqui, já que eu não posso colocar a minha energia gerada, o excedente da energia gerada na rede, né? Então, além daquela topologia que eu mencionei para vocês, da unidade consumidora, junto com as células fotovoltaicas, junto com o inversor que é instalado, nós instalamos entre o medidor é o medidor normal da planta, nós temos um gerenciador. Eu vou entrar em mais detalhe, o próprio pessoal da SMA vai conversar um pouquinho mais com a gente sobre essa solução. Então, este gerenciador, ele impede justamente com que a energia que eu gero, que tem excedentes, vá para a rede. Se essa energia passar pelo medidor e ela for depositada na rede, e esse medidor só marca consumo de energia, o que vai acontecer é que a planta vai ficar onerada, ela vai ter um consumo maior ainda, né? E ela está fornecendo energia na rede, ou seja, é algo que é totalmente discrepante. Tá? Basicamente, esse é o que nós chamamos de uma conexão grid zero. Essa conexão grid zero, há um tempo atrás, nós fizemos um webinar aqui na Câmara de Comércio Brasil-Alemanha, né, falando um pouco desse sistema. Ele consta basicamente do seguinte: aqui eu tenho a geração de energia nas placas, nessa parte daqui são os inversores. Junto do quadro, que está junto ligado a esse inversor aqui, junto do quadro, eu tenho, então, a demanda, ou seja, máquina ligada, eu preciso de energia. Se eu não tenho energia solar hoje, essa energia vem toda da rede, passa pelo quadro, tá, de distribuição e chega até as máquinas. O que nós fazemos é colocar entre a rede de distribuição e o inversor, nós fazemos um NIC, nós colocamos dois equipamentos aqui, um smart meter, tá, e um gerenciador de dados. Então, esse equipamento, ele vai ver a demanda, por exemplo, de energia que a planta tem, né, e vai disparar, então, através do gerenciador de dados, o inversor, a atividade desse inversor. Então, vamos dizer que num fim de semana, por exemplo, nós estamos gerando aqui energia solar, mas a planta está, de alguma forma, ou desligada, ou está com baixo consumo de energia. Esse equipamento, tanto o Smart Meter quanto o gerenciador, eles detectam que nós aqui temos uma carga mais baixa, e esse gerenciador de dados, ele somente libera a função do inversor para a geração de energia suficiente para que eu tenha, então, alimentação de máquinas, de supervisórios e tudo mais, tá? Todo o resto, tá, ele bloqueia, tá, e isso daqui não vai ser injetado na rede. Este é um modelo de negócio, é uma solução de engenharia bastante interessante para que a gente falou como grid zero, ou seja, são aqueles clientes do Mercado Livre que querem produzir a sua própria energia. Nós temos aqui bastante sucesso gerando energia. Vai depender bastante dos contratos celebrados entre o nosso cliente e o Mercado Livre de Energia, né? Mas num gap de flexibilidade. Esses contratos, normalmente, eles são bastante distintos, tá? Nós temos contratos, por exemplo, que prevêem 10, 15, 20, 30% de flexibilidade, tá? Contratos com maior flexibilidade, normalmente, eles são
mais caros do que os contratos que têm menos flexibilidade. Tá? Então, aí é uma forma de contratação de energia do Mercado Livre própria de cada utilização de indústria que tem que, então, regular aquilo que ela está contratando com a sua demanda de energia. O que acontece aqui, tá, é que nós geramos energia suficiente para a flexibilidade. Nós temos clientes, por exemplo, que têm sistema de contratação do Mercado Livre que eles conseguem revender a parte que eles não consumirem no Mercado Livre, eles conseguem revender essa energia no mercado. Tá? Então, nós precisamos fazer uma análise de cada indústria, de cada cliente, para entender quais são os termos de contratação no Mercado Livre para propor a melhor solução aqui para esse determinado cliente. Tá? Aqui é um dashboard da Festo, que o Lucas vai falar em seguida, logo em seguida, depois da SMA. Então, aqui nós fizemos a implantação, por exemplo, na Festo, justamente de uma parte da flexibilidade deles. Toda a parte do... Esse dashboard é o seguinte, eu consigo gerenciar, monitorar e gerenciar todo o meu sistema de geração de energia através de um computador, tá? Ou seja, todo o sistema ele está na nuvem e ali eu consigo justamente ver os períodos de maior geração, de maior consumo, tá? E garantir, inclusive, e gerenciar, inclusive, que o sistema, vamos dizer, com o Data Manager, ele tá funcionando de acordo. Bom, o grid zero ele significa uma mudança impactante no mercado. Tá? Ele viabiliza aqui, tá, no alto consumo, tá, ele viabiliza projetos de energia solar sem a homologação da concessionária. Tá? Ela tem uma maior produtividade de energia sem aumento da demanda. Tá? A priorização ela fica em cima de cargas específicas, por exemplo, o ar-condicionado, máquinas, chaves e tudo mais. Tá? O controle ela é feito de uma forma medida, precisa, tá? O controle da geração de energia, e eu consigo fazer toda a otimização dessa geração de energia através do inversor, tá? Com este gerenciamento todo, eu consigo garantir, o muito importante é garantir que o investimento que vocês vão fazer nas plantas de geração de energia tenha um retorno. Então, além da parte ambiental, claro que o investimento precisa ter esse retorno, e esse retorno, ele tem que ser medido e garantido. Tá? Então, eu consigo medir isso. Os preços, tá, dos equipamentos de geração grid têm vantagem de dispensar pagamento de taxa. Tá? A solução Zero Grid, ela tem uma nova topologia hoje no mercado dos consumidores da contratação livre. Além do Grid Zero, nós temos uma outra opção, que é a autoprodução de energia elétrica. Essa autoprodução de energia elétrica, o nosso cliente vai produzir uma energia na sua planta, colocado ou em telhado ou na parte de solo, tudo mais, tá? E nós mudamos, junto com o parceiro, a designação da planta dessa planta do nosso cliente para um sistema chamado APE, autoprodução de energia. Ou seja, essa unidade vai produzir a sua própria energia e ela vai estar conectada ao Mercado Livre, e esse Mercado Livre vai fazer a negociação da energia desse cliente do mercado, né, tanto no mercado regulável ou de livre contratação. Ou seja, eu continuo usando o Mercado Livre agora, não só como compra, mas também como comercialização. Eu gero a minha própria energia, essa geração
quando é feito, vamos dizer, em loco, in situ, na própria planta que consome energia, ela é chamada de autogeração ou autoprodução de energia junto à carga. Tá? Quando eu tenho uma geração, por exemplo, no mercado remota, ou seja, eu tenho um terreno, eu tenho uma outra localidade, não só na planta, em que eu posso instalar uma fazenda, um gerador de energia fotovoltaica, e só que ela não está exatamente na planta que vai ser o consumo final. Então, essa planta nós chamamos, isso é possível por lei? Sim, isso é possível. Só que a denominação aqui, tá, é produtor independente de energia. Esse produtor independente de energia, ele vai fazer uma produção remota, ou seja, em outro terreno, em outra localidade, vai usar justamente o Mercado Livre como negociador dessa energia e vai também se usufruir ou não dessa energia. Tá? Ou seja, o Mercado Livre ele tá inserido nesse contexto justamente como compra e como venda de energia. Ele tem essas duas funções. Mas para isso, nós temos um parceiro também, que trabalha conosco aqui na Sunergia, que trata de toda essa alteração da denominação da planta geradora junto à Câmara de Comércio de Energia Elétrica. Fazendo, então, aqui a integração de um projeto solar, o cliente consegue não só comprar energia do Mercado Livre, mas também produzir a sua própria energia e comercializar essa energia no Mercado Livre também. Isso para alguns clientes é bastante interessante. Eu tenho clientes, por exemplo, que têm terrenos que ficam longe, por exemplo, das plantas em que eles têm um consumo de energia. Eu tenho clientes que estão estudando justamente a implantação dessas fazendas como um outro nível de negócio da própria empresa. Nós vimos, por exemplo, que no Grid Zero nós temos um benefício da geração da minha própria energia. Quando eu gero a minha própria energia, então, toda aquela parte de tributos, de ICMS e tudo mais, eu não tenho. Eu vou gerar a minha própria energia. Né? Eu vou ficar, na parte que eu gero, eu não fico suscetível, por exemplo, às mudanças de preço e nem às tarifas que eu tenho hoje no mercado. Tá? Então, como eu produzo, a parte que eu produzo, eu não tenho esses impostos e variações. Tá? Para o sistema de autoprodução, pouco se fala no mercado, tá? De autoprodução de energia, tanto APE quanto PI, tá? Tanto quanto a geração junto à carga quanto remota. Eu tenho um benefício bastante interessante na parte de tributos, tá? Então, eu tenho uma série de tributos que incidem, tá, como, por exemplo, a parte de transmissão de energia, né, que eu deixo de pagar. Isso fica mais visível quando eu mostro esta simulação que nós fizemos aqui. Isso são dados que eles precisam ser, então, analisados de cliente para cliente, tá? Então, mas isso é um cliente, por exemplo, que tem uma geração de 50% da sua necessidade, do seu consumo, né? Então, no ACL, ele teria um tributo, ele teria uma despesa mensal de energia elétrica de 512 mil reais. Quando eu tenho, então, quando eu migro para o ACL, essa despesa ela cai para 266. Porém, como autoprodutor de energia e toda aquela suspensão de tributos, o 266 ele cai para 208, ou seja, eu tenho uma economia aí de mais ou menos 20% neste caso, como autoprodutor de energia. Ou seja, ele é uma economia bastante interessante, volto a frisar. Isso depende muito, isso precisa ser, esse é só um exemplo que eu fiz questão de passar para vocês,
mas isso precisa ser calculado para cada cliente, isso depende da localização, do consumo de cada cliente e também da porcentagem que nós vamos fazer. Nesse caso, por 50%, mas eu tenho clientes, por exemplo, que querem fazer e que podem fazer 70%, 80%, então esses valores, inclusive, ficam mais atrativos, tá? Basicamente, a E-Solar é uma empresa multinacional alemã, né? A sede dela está na Alemanha. Todos os produtos da E-Solar é uma produtora de painéis fotovoltaicos. Todo o desenvolvimento é feito na Alemanha. Toda a parte de homologação é feita no Instituto Fraunhofer da Alemanha também, tá? E essa é uma empresa Tier 1, ou seja, ela é classificada como uma empresa bastante sólida financeiramente, tá? E está presente no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil. Nós estamos localizados aqui na cidade de São Paulo, no bairro do Tatuapé, e a empresa Sunergia, ela é justamente o braço de integração da empresa AE Solar aqui no Brasil. Aqui no Brasil, a E-Solar, ela é responsável não só pelo Brasil, mas por Latinoamérica. Os painéis da E-Solar hoje, a nível mundial, são painéis de alto rendimento e painéis que oferecem uma das maiores garantias aqui de performance e de duração. Ou seja, nós temos uma garantia aí de 30 anos, por exemplo, de geração de energia solar, isso daí colocado em contrato. E a Sunergia, como empresa de implantação, né, de projetos de energia, nós também temos todas essas garantias do projeto, ou seja, nós garantimos que vocês vão ter a geração necessária, conforme os cálculos que nós fazemos, tá, para fazer o payback do seu investimento. Tá? Isso tudo colocado em contrato. Nossos serviços são turnkey, ou seja, desde o estudo da possibilidade, que é o primeiro contato em que nós fazemos a análise de consumo e também de tarifas, tá? Até a parte final, ou seja, nós entregamos a usina funcionando para os clientes, tá? A chave na mão. Temos um compromisso bastante forte, tá, com a parte ambiental, como social aqui no Brasil, e eu volto a dizer, um dos meus motivos e valores pessoais, tá, na energia solar, é que a energia solar ela é democrática para indústrias, tá, para o indivíduo brasileiro, tá, e ela está inserida também na parte ESG e também na parte econômica, ou seja, por que o Brasil investe tanto, e vocês viram no começo da apresentação, outorgas já aprovadas em fotovoltaica, é porque a energia solar é um bom negócio. Tá? Ela tem um payback e muitas vezes está associada a uma melhoria, inclusive, de retorno do seu próprio negócio. O retorno de investimento em energia solar tem se mostrado bastante interessante, muitas vezes maior do que o retorno do seu próprio negócio. Por isso, também tem muitas empresas que estão abrindo a parte de geração de energia como linha de negócio da própria empresa. Pessoal, sintam-se à vontade para continuar enviando suas perguntas aqui pelo chat. No final de todo o webinar, a gente vai ter um momento também específico para responder todas as dúvidas, tá bom? Então, caso vocês não tenham tido a oportunidade de enviar durante, né, a apresentação ali do conteúdo de cada um dos nossos palestrantes, sintam-se à vontade para enviar ali durante todo o webinar, que no final a gente também vai ter um momento aí de troca, tá bom? Perfeito, então. Alisson, sinta-se à vontade. Passo a palavra para vocês, SMA. Tá bom, pessoal, bom dia. Eu sou o Alisson, sou gerente comercial aqui da SMA. Vocês estão vendo a minha tela já, Bianca? Tá tudo certo aí? Tá bom. Estamos sim, Alisson, tudo certo. Então, tá bom. Eu vou fazer uma breve apresentação, porque o Ricardo já apresentou muito bem a ideia, principalmente aí quando ele menciona a questão do grid zero. Então, para não ficar muito extenso, muitas telas, eu vou mais assim fazer uma breve introdução da SMA, já que dentro dessa parceria e desses exemplos que o Ricardo trouxe,
ele está utilizando, nesse exemplo da Festo, que vai ser falado também, produtos da SMA. E por conta disso, acho que faz aqui bastante sentido a gente passar um breve overview da companhia, para que vocês conheçam um pouco também. E aí, depois que eu findar aqui, eu vou pedir para o Bruno entrar, Bruno, e explicar aí de forma bastante sucinta também a parte do grid zero que o Ricardo comentou, porque eu entendo que é a mensagem principal que a gente quer passar aqui para os clientes, né, Ricardo? É a possibilidade deles terem o grid zero. Você comentou aí da economia financeira que existe quando as indústrias passam a gerar sua própria energia, pelo menos parte dela, não necessariamente toda a energia que ela consome, mas parte da energia que ela consome. Então, tem toda a questão fiscal, tributária e vantagens financeiras, que eu acho que é o que está todo mundo interessado aqui. Bom, falando um pouquinho da SMA, nós somos uma empresa alemã, assim como talvez todas que aqui estão. A empresa já está há 42 anos no mercado, então essa tela aqui é mais para mostrar aí desde da nossa fundação, lá em 1981, até os dias atuais, e os lançamentos dos produtos ao longo dessas décadas. Nós temos uma capacidade produtiva hoje de mais de mais de 21 gigas de produtos fotovoltaicos. Nós temos uma base instalada aí superior a 115 gigawatts de energia a nível global. Temos mais de 3.500 funcionários e estamos nas principais regiões do globo, com a nossa presença, seja ela escritório local, assim como é no caso do Brasil. E aqui, de forma breve também, uma ideia da linha de produtos que a gente comercializa, tá? Então, nós temos desde da linha residencial, que são equipamentos aí que variam de 3 a 10 quilowatts, a parte de mobilidade elétrica, ou seja, nós trabalhamos também aí com a questão dos EV Charge, os carregadores de veículo elétrico. Na parte comercial, que talvez seja o nosso foco hoje aqui dessa apresentação que o Ricardo fez, a gente tem uma linha de produtos que vai variar de 12 a 110 quilowatts, e já focando um pouco mais de usinas de solo aí de médio a grande porte, aí nós temos duas soluções, nós temos inversores de string, inversores individuais de pequeno porte, que variam de 100 a 180 quilowatts, e toda a parte de inversor central, aí já em usinas de maior porte, que nós trabalhamos com blocos aí de 2 a 4,6 megawatts. E um outro ponto também que a gente tem mencionado muito aí nas últimas apresentações, é a questão da cibersegurança. Reduzir o risco aí de você ter algum tipo de problema, principalmente ligado aí a ameaças de tecnologia, de invasões. O seu inversor, ele está conectado não apenas à rede elétrica, obviamente, gerando energia, compensando energia, mas ele também está conectado aí nessa parte de internet, o que pode deixar ele vulnerável, né, a um ataque cibernético remoto. Se não existir ali protocolos de segurança bastante importantes ali para que evite um ataque cibernético, essa usina ela pode ser desconectada, ela pode ser desligada. Então a gente faz questão de falar aí de uma certificação ISO que nós ganhamos há pouco tempo em relação a essa questão da cibersegurança. E aí eu vou pedir para o Bruno fazer aí, Bruno, eu vou parar de espelhar minha tela, e aí, de repente, você dá uma pincelada aí, principalmente nessa parte aí do grid zero que o Ricardo comentou, porque eu entendo que isso talvez seja o X aqui do nosso webinar, né? Mostrar para os clientes essa possibilidade de gerar sua própria energia
e ter essa tecnologia da SMA que impeça da energia ir para a rede, não querendo o cliente que isso aconteça. Então, eu passo a bola para você aí, para você falar um pouquinho do gerenciamento, e do nosso grid zero. Bom, pessoal, eu sou o Bruno, eu sou engenheiro de aplicações aqui da SMA e da parte de gerenciamento de projetos também. Então, basicamente, o que a gente tem hoje na nossa rede, né, o Ricardo falou isso muito bem, com relação à geração de energia, né? Então, hoje a gente tem uma geração de energia focada em uma geração centralizada e na geração distribuída, né? Aqui nesse gráfico a gente consegue ver um fluxo meio claro aqui de potência, né? Então, da geração centralizada, aquelas grandes usinas, Itaipu, que ficam mais distantes, até os centros econômicos aqui, casas, residências e tudo mais. E, claro, cada um com a sua GDzinha aqui, o solar, no telhado também fazendo essa parte de geração complementar ali, próximo à carga, né, na rede de distribuição. E o que a gente enxerga, a gente quer semear como uma geração do amanhã, né? Cara, essa maluquice aqui, que é bateria conectada nos geradores, fazendo troca de energia entre pares, né? Então, eu podendo gerar energia e vender no Mercado Livre na minha casa, eu poder gerar energia e vender para uma padaria que está ao lado da minha casa. A gente está preparado para uma integração total futura, né? Não preparado totalmente, mas que a gente tem se preparado justamente para esse tipo de cenário. Então, a SMA, a gente entra agora na nova era, que é a era da gestão da energia, né? Então, lá atrás a gente teve aquela era da eficiência energética, né? Então, eficiência energética, todo mundo trocando as lâmpadas de todas as usinas aí, de todas as fábricas por LED, iluminação pública trocando por LED, isso foi a era a gente chama da eficiência energética, né? Isso pegou bem e ainda até hoje muitas empresas se especializam nisso. Depois teve a era já da geração de energia, da geração distribuída, né, que a gente está vivendo ela agora, mas que a gente imagina que daqui para frente a gente vai entrar numa era mais de gestão da energia. Não basta eu gerar minha energia, eu preciso fazer a gestão de como ela é usada, né? Gerar e armazenar a gente já consegue, né? Já está bem claro para a gente, já temos aqui os produtos também para armazenamento de energia residencial ou nível comercial também, e gerir sua própria energia. Aqui a gente está dando alguns exemplos residenciais, mas o comercial para a gente também é bem claro aqui e até às vezes faz mais sentido que o próprio residencial. Mas do ponto de vista de hardware, né? Então, a gente tem os inversores, né? Então, tá aqui o inversorzão brancão aqui, bonitinho aqui atrás, e a gente tem esse Data Manager aqui na frente. Então, o Data Manager hoje é o nosso principal produto para esse tipo de coisa que eu estou falando aqui, tá? O Data Manager, ele é uma central de gestão energética, né? E monitoramento. Então, ele é uma central Modbus, que é um protocolo de comunicação bem comum da indústria, tá? É um protocolo industrial. Os nossos inversores também falam Modbus, então a gente consegue integrar, por exemplo, se você já tem um sistema de gestão industrial que fala em Modbus, a gente consegue integrar o nosso inversor no seu sistema também. O Data Manager, ele faz também essa gestão por Modbus de outras cargas também. Então, aqui tem um exemplinho aqui embaixo que eu já vou falar. Mas ele tem, basicamente, capacidade de integração com medidores de energia, sensores, parte de estação meteorológica, e cargas, né? Algumas cargas também, cargas inteligentes a gente consegue colocar aqui, carro elétrico. O que ele faz? Ele faz gestão da potência ativa e reativa. Basicamente, aquelas funções que a gente comentou lá atrás, de eu escolher a hora que eu vou usar minha energia, fazer limitação, por exemplo, a gente tem alguns lugares onde a gente tem limitação de injeção, então eu consigo fazer a limitação de injeção aqui, e aqueles sistemas grid zero, né, zero feed-in, ou eu não poder injetar na rede, né, a gente consegue fazer por aqui também. Então aqui é mais uma carinha de como que é o nosso portal, onde fica mais uma visão geral, a gente consegue ver, você consegue fazer o upload de uma foto, a gente consegue ver o status de todos os equipamentos, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5 equipamentos lá, tudo verdinho, né, não tem nenhum alarme. Se tiver algum alarme, você consegue aqui na parte de monitoramento verificar qual alarme que está dando. O inversor às vezes está com tensão alta, alguma coisa assim, ele dá um alarme. Quanto que gerou, quanto que consumiu. Aqui está tendo tanto gerenciamento de potência ativa e reativa, então a gente consegue ver quanto que gerou, não bateu nenhuma limitação, porém aqui em potência reativa a gente consegue ver nessa curvinha aqui embaixo que ele injetou potência reativa e fez um controle de potência reativa aqui.
inclusive à noite, né? Então, aqui tá a geração solar e aqui tá a parte de noite, onde ele fez aqui um controle. Dá para abrir essas telas, todas elas em mais detalhes e ver cada dia o que gerou e tal. Isso aqui é mais uma visão geral. Aqui mais uma tela mais detalhada, né? Uma análise detalhada, onde a gente consegue ligar e desligar todos os parâmetros. E aqui um gráfico mais do ponto de vista energético. A bateria descarregando de noite aqui o consumo, né? E aí de dia, a energia solar aqui, né? Essa parte aqui de baixo aqui seria meio que ali 8 horas da manhã, 10 horas da manhã, meio-dia. A energia solar fazendo a carga das baterias, né? Perfeito, Bruno. Muito obrigada pela apresentação. Em seguida, passaremos a palavra para o Lucas, da Festo. Prazer, deixa eu me apresentar inicialmente aqui. Eu sou o Lucas Pires, trabalho aqui na Festo, na América do Sul, responsável pelos temas de sustentabilidade dentro do nosso processo. E hoje eu vou ter a oportunidade de explicar um pouquinho sobre como foi o nosso case aí relacionado à parte de energia solar. Como que surgiu essa oportunidade, né? Então, durante uma apresentação que eu participei junto da Câmara Brasil-Alemanha, eu conheci o time da Sanergia, né, da Solar, e começou-se a discussão, visto que nós tínhamos uma demanda da nossa matriz de iniciar os projetos de geração de energia solar aqui no Brasil. Então, a Festo mundialmente, ela está colocando esforços e investindo em fontes de energia renovável, e ela nos apoiou neste sentido para que pudéssemos buscar fornecedores ou soluções viáveis dentro do Brasil para este sentido. Entretanto, nós tínhamos aqui um impasse, vamos chamar assim, que era o fato de termos a aquisição de energia no mercado livre, de fonte certificada, fonte renovável, e que isso acabava impactando em alguns casos ou em algumas discussões sobre isso. Foi quando o time dessa energia nos propôs aí uma utilização, segundo essas diretrizes que o Ricardo comentou tecnicamente, sobre as questões de flexibilização. Então, os dois contratos vigentes que eu tenho hoje com o Mercado Livre, ele me permite uma flexibilização de 15%. Então, foi exatamente nessa fatia que a Festo, ela direcionou os esforços de investimento durante este ano. Então, as discussões começaram lá em 2023 e o projeto foi finalizado no primeiro semestre de 2024. Então, isso demandou uma certa energia e uma conexão entre o pré-projeto ou o projeto que a E-Solar nos forneceu, juntamente com a validação da nossa matriz da parte de gerenciamento de energia. Então, dentro da cadeia, viu-se que este fator da energia solar ele precisaria ser melhor explorado. E a solução técnica que nós conseguimos viabilizar com a energia, com essa energia, ela foi bem aceita quando o fato que nós colocamos para nossa matriz era a questão relacionada ao tempo de garantia desse produto em fornecimento de energia. Então, por ser um produto com uma durabilidade maior, né, uma durabilidade diferenciada no mercado, isso nos ajudou no processo de aprovação disso e também justificar as questões voltadas à parte de payback. Então, esse sentido, essa formatação de projeto, ela nos auxiliou para que isso houvesse uma melhoria dentro do nosso controle do processo. Tudo isso vem dentro de uma linha que a Festo está buscando dentro da redução de CO2. Então, ela tem um compromisso mundial de chegar numa linha de redução ou de eliminação dentro dos seus escopos 1, 2 e 3, de monitoramento, controle e redução dentro de uma cadeia aí de, de prazos para que isso aconteça. Então, eu trouxe aqui alguns números só para vocês entenderem a jornada que a Festa está fazendo, né, em questões de volumetria. Não somos um autogerador de CO2, mas existe também uma preocupação, falando nesse sentido, de cada vez encontrar alternativas
para que isso venha a ser melhor mitigado ou melhor controlado. Otimizando o processo ou dentro do pré-projeto, ou encontrar as alternativas do que poderia ser feito de melhor, esses 15% ele seria totalmente absorvido numa área que nós tínhamos uma boa parte de incidência solar. Então, esse projeto despertou outras iniciativas dentro da Festo, que na realidade foi buscar nos próximos contratos de energia, dentro do Mercado Livre, fornecedores que tinham uma maior flexibilização, mantendo os mesmos requisitos contratuais. Então, por exemplo, nesse caso, o meu novo ciclo de geração de energia pelo Mercado Livre já foi de 15% para 40%. Isso para que eu tivesse uma oportunidade de fazer com que novos investimentos ocorressem dentro da geração de energia solar. E algo que foi melhor do que nós planejávamos, vamos dizer assim, foi que dentro do nosso contrato, dentro das nossas estimativas, né, no nosso business case aí deste projeto, nós não estávamos considerando que a nossa sobra de energia do Mercado Livre, ela seria vendido, né, o nosso excedente, ele seria comercializado no mercado de curto prazo. Então, quando nós começamos a nossa geração interna de energia solar, essa foi uma das demandas que nós conseguimos melhorar o nosso fluxo de retorno do investimento. Então, inicialmente nós tínhamos um payback de 6 anos e 8 meses, e hoje, com essa mudança, vamos chamar assim, de vendendo este residual de energia que nós temos, nós acabamos reduzindo este payback para cerca de 3 anos e 7 meses. Então, isso ajudou e melhorou o nosso fluxo de comunicação / investimentos dentro dos nossos novos projetos ou das novas discussões. E recentemente a gente conseguiu compartilhar essas iniciativas com a nossa matriz para que novos ciclos de investimento ele possa ser provisionado dentro da Festo aqui no Brasil para essa fonte de energia. Como a Festo ela é uma consumidora, mas também ela também fornece infraestrutura e recursos voltados às questões de sustentabilidade, esse projeto ele veio a calhar muito neste sentido. Por quê? Porque hoje a Geofesto ela vende muito, não só nas questões de pneumática, mas também de questões elétricas, soluções para que os clientes reduzam as suas questões de eficiência energética e redução da pegada de carbono. Então, o projeto solar ele veio numa integração desses recursos. Então, tudo isso que a gente fez neste sentido foi também de não só vender produtos com o fundo, né, com a característica de eficiência energética, mas também utilizar cada vez mais esses recursos que são direcionados dentro do mercado. Então, essa solução nos ajudou muito neste sentido. Coloquei aqui uma foto desse dashboard que a SMA comentou bastante e direcionou aí para o detalhamento técnico, e tanto pelos aplicativos quanto pela a internet, nós conseguimos monitorar on time aí tudo que as placas de energia estão nos gerando, bem como a entrada de energia da rede externa, e qual que é o meu histórico de consumo. Então, essa solução nos ajudou bastante, ela ainda é, vamos chamar, relativamente pequena versus o que a gente tem potencial para poder gerar, mas foi uma dinâmica, foi um exercício excelente no sentido de redução e aprovação da nossa alta liderança local e global. Então, isso nos ajudou para que pudéssemos aí continuar nas próximas iniciativas, né, dentro dos nossos comitês de eficiência energética. Falando como um consumidor, essas iniciativas do Grid Zero, aí, da forma como ela foi construída, né,
a concepção de tudo isso nos ajudou para que houvesse aí uma integração do que a legislação nos permite, utilizar os recursos dentro das nossas partes de flexibilização, e ajudou também com que a Festo tivesse uma melhoria dentro do seu processo das gerações de CO2. Então, este foi um pouquinho do nosso case de sucesso que nós tivemos aqui na Festo. Então, fico à disposição em caso alguém queira conhecer um pouquinho mais do nosso projeto ou esclarecer dúvidas relacionadas a essa parte, e disponibilizo também aí o link, o site da Festo, caso alguém tenha interesse. Perfeito, Lucas, excelente. Muito obrigada aí pela colaboração, pela participação aqui também no nosso webinar. O webinar, acredito que tenha sido muito rico. Passo a palavra novamente para os palestrantes, Ricardo, Alisson, Bruno, Lucas. Sintam-se à vontade caso vocês queiram agregar com mais algum comentário, algo para finalizar aqui o nosso webinar. Deixo esse tempo aqui disponível para vocês, então sintam-se à vontade. Bom, pessoal, resumindo, tá? Energia solar, além de ser excelente para o meio ambiente, é um excelente negócio também. Por isso, dos investimentos que nós vimos já aprovados, do investimento crescente tão abrupto, posso até dizer, né, nos últimos anos, mais do que duplicando aí a potência instalada de energia solar, tá, no Brasil, ou seja, é um excelente negócio. Eu entendo que tanto para o consumidor privado quanto para a indústria, tá, ter os dois aspectos são muito importantes, tá? Tanto na parte de investimento quanto na parte, como o Lucas bem disse também na parte legal. Então, a sinergia ela está à disposição de cada um de vocês. Nós entendemos para fazer esses projetos, para fazer inicialmente um estudo sem compromisso, nós entendemos que cada contrato, cada necessidade de um cliente é uma necessidade específica. Por isso, os nossos projetos, eles são customizados, nós temos todo um sistema de simulação desses projetos, justamente como o Lucas mostrou, as placas no teto, então, no galpão da Festo, né? Nós fizemos toda a localização de forma a maximizar tanto a geração solar e, consequentemente, também o retorno desse investimento, tá? Lembrando que esses equipamentos, eles têm as maiores garantias, tanto de eficiência quanto também de durabilidade de produto. Então, quando o Lucas disse de um payback, por exemplo, de 3,7 anos, tá? Então, você imagina que depois disso é dinheiro no bolso, tá? Ou seja, além do meio ambiente, você financeiramente também tem uma vantagem, tá? Então, fico à disposição de todos, tanto para perguntas quanto para a gente fazer a análise dos projetos de cada caso. Da nossa parte, o Ricardo falou muito bem aí, não teria muito mais o que agregar. A gente, quando olha energia solar no âmbito do cliente final residencial, a gente está olhando muito mais para a economia, né? Economia financeira que gerar a sua própria energia traz para esse cliente. Quando a gente está falando aqui nesse âmbito comercial, né, empresas participando desse webinar, eu acho que é a combinação perfeita de economia financeira, diminuir custos, né, diminuir gastos, e com a questão de sustentabilidade. Então, é combinar, você levar para dentro da empresa um projeto que vai reduzir o custo energético daquela empresa, com a combinação perfeita da questão ambiental, que pode ser muito bem explorado pela empresa no marketing, e aquelas que têm política ambiental, como a Festo tem, isso já está no DNA, então ela tem meio que uma obrigatoriedade de produzir um produto final sustentável, então ela tem que investir nessa questão. Então é isso, eu acho que é a combinação perfeita de economia financeira com sustentabilidade e tentar mostrar isso no seu produto, né? Tentar mostrar para o cliente final que adquire aquele seu produto, aquele seu serviço,
essa responsabilidade ambiental que você tem, por exemplo, se utilizando de uma energia limpa e sustentável. É isso. Perfeito, Alisson. Alisson, Ricardo, muito obrigada aí pela colaboração final de vocês. Tenham um ótimo dia.